Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão, do dia 24 de setembro, 9 horas da manhã. Estaremos julgando os processos dos itens 171 a 200 da pauta. Haverá videoconferência dos itens 183 a 193, que é da mesma empresa, e 199 e 200, também da mesma empresa. Nesse momento, eu solicito que seja convocado, então, o patrono que sustentará o julgamento dos itens 183 a 193, que é Braskem. Ele é embargos da PGFN, então, embargante Fazenda Nacional, interessada a Braskem. Primeiro processo, 183, ao final 2014-97. Pode convocar, por favor. Um minuto, por favor, presidente. Item 183 a 193 da pauta. Doutor Flávio Eduardo, o seu processo será julgado agora. Verificar mensagem privada no chat. Item 183 a 193 da pauta. Doutor Flávio Eduardo, o seu processo será julgado agora. Verificar a mensagem privada no chat. Leonardo, iniciou a gravação também? Pedro? Iniciei, presidente. Ok. Pedro também está gravando? Sim. A convocação foi feita, presidente. Ok, obrigado. Só lembramos da baixa definição, por favor. Me desculpa, presidente, qual que é o número da pauta? É o item 183 Por favor. até 193. Gente, vocês estão conseguindo entrar na intranet aí no e-processo? Eu não consegui entrar no e-processo ainda. Eu entrei no e-processo. Só o Paulo. O resto entrou? De manhã, antes eu estava com problema, Mara. Eu tive que desligar e reiniciar 2 vezes o computador, daí consegui. Eu estou no e-processo. Entrou também, Elson? Doutor Flávio, por favor. Entrei. Eu liguei uma vez já. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia, senhores conselheiros. Vamos iniciar a sessão, então, do dia... Já iniciamos a sessão do dia 24/9, e em razão das preferências, o processo dos itens 183 a 193, o senhor estará fazendo a sustentação oral. Eu farei, de minha relatoria, esses processos, farei a leitura do relatório, logo após, o senhor terá a oportunidade para a sua sustentação oral. São repetitivos? Não são repetitivos. Ok. É interessante que esses processos, eles são do lote do repetitivo, que não eram exatamente idênticos ao paradigma. Em razão disso que houve os embargos. Então, eu peço que todos mantenham o microfone desligado. Eu vou iniciar. Trata o presente processo de embargos opostos pela Fazenda Nacional em face do acordo 3201-005-934, prolatado por essa turma na sessão de 22/10/2019, cuja ementa foi assim redigida. Está aí a ementa. Ciente da decisão, a Fazenda Nacional, por intermédio de sua Procuradoria, interpôs embargos de declaração, sustentando que a decisão recorrida contém omissão, por não enfrentar o tema da constituição do crédito tributário pelas DCTFs retificadoras, apresentadas a partir do início da vigência da MP 135/2003, vigência 31/10/2003, e marco temporal que fundamentou a decisão embargada. Os argumentos foram assim expostos. O colegiado entendeu, em síntese, que até 31/10/2003, antes da vigência da MP,
a DCTF não tinha caráter de confissão de dívida, cabendo ao fisco lavrar auto de infração para exigência de débito eventualmente verificado. A partir de tal pressuposto, e considerando que no presente feito a DCTF foi apresentada pelo contribuinte em 14/5/2003, não tendo sido constituído o crédito tributário por auto-infração, a turma concluiu ser indevido o pagamento realizado via parcelamento no ano de 2009 e reconheceu o crédito postulado por meio de pedido de restituição discutido neste processo. Ocorre que a turma restou omissa no que toca ao efeito constitutivo das DCTFs retificadoras apresentadas após 31/10/2003. Destaque-se que a DCTF original de 14/5/2003 foi retificada nas datas, em todas essas datas, quando já estava em vigor a MP 135, conforme esclarece o despacho decisório. Nesse contexto, considerando que a turma restou omissa no que se refere ao eventual efeito constitutivo das DCTFs retificadoras apresentadas após a edição da MP, faz-se mister que se pronuncie para esclarecer seu entendimento. Isto é, explicite se as DCTFs retificadoras apresentadas após a entrada em vigor da MP 135 constituem ou não o crédito tributário. E caso conclua que as DCTFs retificadoras constituíram o crédito tributário, confira efeitos infringentes aos presentes embargos para afastar a necessidade de lavratura de auto de infração, reconhecer a inocorrência da decadência e, consequentemente, indeferir o pedido de restituição formulado pelo contribuinte. Então, esse foi o embargo da PGFM. No despacho de admissibilidade, atestou-se a tempestividade da peça, e no mérito da análise acolheram-se os embargos, uma vez que se entendeu a necessidade de ser esclarecido o papel constitutivo ou não das DCTFs retificadoras apresentadas posteriormente e os seus efeitos na solução do presente litígio. Então, este é o relatório. Doutor, o senhor tem, então, doutor Flávio, 15 minutos para sua sustentação oral. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. É uma satisfação encontrá-los todos bem nesse momento tão difícil que vivemos. Vou ser bastante breve. Prometo aos senhores que não farei uso dos 15 minutos. Certamente terminarei muito antes. O relatório do senhor relator foi bastante fiel aos acontecimentos. Acho que alguns detalhes são importantes a gente marcar aqui para fins de julgamento e análise dos senhores. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação desses pontos que são relevantes na nossa visão para o julgamento. Peço a atenção dos senhores para o material aqui. Um instante. Agora localizei. Os senhores conseguem visualizar? Sim, doutor. Ok. Então, como antecipado pelo relator, este processo ele foi julgado inicialmente, o recurso voluntário dele, no rito da sistemática de recursos que são repetitivos, né, seriam semelhantes, e junto com esses 11 casos que estão em julgamento agora, que são esses que eu estou projetando em amarelo, foram julgados outros 13 processos, também da Braskem, tá? Estou me referindo só a essa situação específica da Braskem, não a todos os que foram julgados na mesma assentada lá atrás, em que haveria o paradigma, que realmente, supostamente, poderia ter questões diferentes. Mas, em relação exclusivamente a esta situação específica envolvendo a Braskem, esses 11 processos que foram julgados na assentada anterior, também foram julgados 13 outros processos idênticos. E por que eu estou trazendo isso para os senhores? Qual é a relevância disso? Porque nesses outros 13 processos, curiosamente, a Fazenda Nacional compreendeu que não havia essa omissão que agora ela entende que é tão relevante, que até mesmo ela pretende que seja conferido efeito infringente aos embargos dela.
Então, nos parece, senhores conselheiros, que é uma postura um tanto quanto estranha do mesmo órgão, em 13 casos idênticos a esses 11 que os senhores estão julgando agora, a Fazenda Nacional ter interposto diretamente RESP e não ter alegado absolutamente nada de que havia uma omissão no acórdão para discussão em relação à DCTF retificadora. Por que acreditamos que nesses 13 casos a Fazenda agiu dessa forma? Porque justamente não há a omissão alegada pela Fazenda Nacional, com todo respeito. E aí a gente traz aqui, estou agora apresentando aos senhores um trecho do acórdão em que o relator aponta claramente o conhecimento dele de que o caso concreto tinha uma DCTF retificadora. Na verdade, todos os casos concretos teria DCTF retificadora e, ainda assim, não haveria a dispensa do lançamento de ofício. E aí prossigo ainda. Isso aqui são todos, senhores, trechos extraídos até agora do acórdão, tá? No relatório que é feito depois no voto, é indicado expressamente, e esses negritos que estou apontando para os senhores são negritos também que se encontram no próprio acórdão, tá? E aí os senhores podem ver que expressamente houve menção à DCTF retificadora. Aqui, dando um passo adiante, e se imaginando que a turma compreenda que sim, haveria uma falta de enfrentamento direto da questão e atender ao pedido da Fazenda Nacional de enfrentar essa questão expressamente, embora repetindo, o tema está aqui enfrentado, negritado nas razões do acórdão embargado. Caso se entenda por analisar a matéria, não nos parece também que há outra solução que não o reconhecimento, e aí o reconhecimento com base exatamente no que diz a lei, né? E aqui especificamente a MP 2189, que foi alterada pela MP 135. E o que diz o artigo 18 da MP 2189? Que a retificação, e portanto a DCTF retificadora, quando ela é admitida, ela tem a exata mesma natureza da declaração originalmente apresentada. E a declaração, nos casos concretos todos aqui em julgamento que foi originalmente apresentada, ela foi antes da DCTF ter efeito constitutivo, antes de haver a modificação legislativa. Então, portanto, as DCTFs originárias, elas não foram constitutivas, elas foram meramente declaratórias. E, portanto, as suas retificadoras mantêm essa característica, essa qualidade de meramente declaratórias. Essa interpretação da legislação é feita pela própria Receita Federal. Em diversas instruções normativas, e aí vão mais de 10 nos últimos anos, a Receita Federal reconhece que a DCTF retificadora sempre mantém a mesma natureza da DCTF original. E aqui, já partindo para o final aqui da minha sustentação oral, trago para os senhores a interpretação que é feita pelo Superior Tribunal de Justiça, que em breve trecho do ministro Mauro Campbell, ele está analisando o novo regime jurídico da DCTF, e nesse novo regime, como todos sabemos, a DCTF tem essa natureza constitutiva, mas ele expressamente diz que é preciso respeitar o artigo 18 da MP 2189, que estabelece que a retificadora tem os mesmos efeitos da declaração originária. Então, é um caso idêntico ao que os senhores estão analisando aqui. Inclusive, esse precedente foi citado, como eu disse, nas razões do voto que está sendo, do acórdão que está sendo embargado. E, por fim, senhores conselheiros, aqui é uma breve lista de alguns dos precedentes do STJ que tem exatamente este mesmo entendimento aqui do ministro Mauro Campbell, e como os senhores podem ver,
são precedentes de diversos ministros, de turmas diferentes, o que demonstra que, na linha do que o acórdão embargado concluiu, esta é a interpretação correta e mais razoável da legislação, qual seja no sentido de que a DCTF retificadora mantém a mesma natureza da DCTF original e que, portanto, no caso concreto, a DCTF original ela foi meramente declaratória, não constitutiva e, portanto, não há qualquer alteração do regime para esse fim. Portanto, a Receita deveria ter sim lançado esses créditos tributários que haviam sido declarados na DCTF originária, não havendo qualquer alteração das DCTFs posteriores. E aqui concluo minha sustentação oral pedindo que não sejam acolhidos os embargos da Fazenda Nacional. E fico à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado, doutor. Vou direto à folha 4 do voto, depois do passemos à análise, que está na folha anterior. Inicialmente, corrige-se eventual erro de escrita ao longo do acórdão quanto à data da edição da medida provisória 135/2003 em 30/10, e vigência na data de sua publicação ocorrida em 31/10/2003. De fato, tem-se omissão prolatada, pois no voto não foi abordado se as DCTFs retificadoras transmitidas na vigência da MP 135 teriam o condão de constituir ou não o crédito tributário, dispensando-se a lavratura do auto de infração, e, por conseguinte, qual seria o efeito quanto à decadência e ao pedido de restituição formulado pelo contribuinte. Entendo que resposta a tal questão está no próprio voto embargado, que teve como um dos seus fundamentos um precedente do STJ, o RESP 1.205.004, relator ministro César Asfor Rocha, julgado em 22/3/2011. Reproduz abaixo o trecho importante, o trecho, a emenda toda. Em situação que o devedor apresenta a DCTF simplesmente apontando o saldo a pagar, a jurisprudência desta Corte entende haver confissão de dívida, dispensando o fisco de eventual lançamento do crédito e reconhecer que a prescrição quinquenal passa a ocorrer novamente a partir da entrega do referido documento à Receita. Quando a declaração apresentada, inclusive a título de retificação, busca liquidar os débitos mediante compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar, também na linha de orientação da Corte, não há reconhecimento e constituição de dívida, devendo o fisco necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o lançamento do débito mediante procedimento administrativo e notificação da devedora e não admitida a referida compensação. No caso concreto, a pretensão inicial do mandado de segurança diz respeito ao confins com esses vencimentos. As DCTFs, como compensação, não interromperam o prazo legal e não houve eventuais lançamentos de notificações de débito antes de 26/4, tendo transcorrido o prazo legal de 5 anos. Veja-se que o entendimento é que, ainda que a DCTF retificadora, se busque liquidar débitos mediante compensação com saldo a pagar zero, haverá a necessidade de constituir o crédito tributário em auto de infração, haja vista que as DCTFs com compensação não interrompem o prazo legal de decadência do fisco. Tal situação somente se alterou com a vigência da MP 135, quando o lançamento de ofício para exigência de saldos informados tornou-se dispensado em razão do efeito de confissão de dívida dos débitos decorrentes de compensação indevida. Fundamento adicional que agora se assenta é a natureza da DCTF retificadora, que, uma vez asseguradas as hipóteses de sua admissibilidade, será a da DCTF original a teor do artigo 18 da MP 2189 de 2001, transcrita em nota de rodapé. O estabelecimento das hipóteses de admissibilidade e procedimento para sua apresentação, à época dos fatos, deu-se através da IN 255 de 2002, e aí eu reproduzo. Constata-se que o documento retificador, para que gozasse da mesma natureza
do anterior, o original, deveria ser elaborado com a observância das mesmas normas da declaração retificada e consolidar todas as informações prestadas nas originais ou outras já apresentadas, relativamente aos mesmos períodos de ocorrência do fato gerador. Ou seja, a retificadora deveria espelhar em tudo as anteriores, exceto quanto aos valores de débitos e créditos que conduziriam à retificação. Não por outra razão, é o entendimento do voto vista do ministro Mauro Campbell Marx, do RESP já mencionado, que transcrevo. Neste ponto, impera observar que, muito embora no novo regimento jurídico da DCTF possa, por si só, constituir o crédito tributário correspondente às diferenças decorrentes de compensação indevida, é preciso respeitar o que determina o artigo 18 da MP 2189, que estabelece que a declaração retificadora tem os mesmos efeitos da declaração original. Sendo assim, as declarações retificadoras de 2 de nove de 2004 não tiveram efeito de constituir novamente o crédito tributário referente às compensações indevidas, já que as originais não tinham esse efeito, de modo que a necessidade do lançamento de ofício para a cobrança das diferenças permanecendo também o curso do respectivo prazo exigido para tal sem qualquer alteração. Leio ainda também esse ser trazido no voto vista, é de ser rejeitado, está printado em amarelo, é de ser rejeitado o argumento do ente público no sentido de que, no caso de análise, as DCTFs retificadoras implicariam nova declaração, substituindo as anteriores. O STJ já se pronunciou a respeito do regime aplicado às DCTFs retificadoras apresentadas de 31 de outubro em diante, por ocasião do julgamento do RESP 1.205.004, concluindo que, na forma do artigo 18 da MP 2189, os efeitos serão os mesmos da declaração original. Por fim, mas não menos relevante, no despacho decisório, quem deferiu o pedido de restituição consta que as DCTFs retificadoras não alteraram o valor do débito da COFINS originalmente informado. Veja-se excerto. O referido débito da COFINS compõe o valor informado na DCTF do primeiro trimestre de 2003, da empresa Copene, cujo valor total do débito apurado para o período é de tanto. Vale ressaltar que a DCTF original foi transmitida no dia 14 de 5 de 2003. Posteriormente, essa DCTF foi retificada nas datas posteriores. Entretanto, em todas as declarações original e retificadoras, o débito de COFINS em questão permaneceu confessado sem qualquer alteração. Então, isso é o que consta no despacho de decisão. Reconhece-se, portanto, a existência de DCTF retificadora transmitida após a vigência da MP 135. Contudo, dada a sua natureza de identidade com a DCTF original, cujo débito não liquidado por compensação não constituía confissão de dívida na data de sua transmissão, em nada altera o entendimento exarado no acordo vergastado, no tocante à imprescindibilidade do lançamento para constituir os débitos não extintos por compensação. Desta feita, mantém-se a decisão anterior de que a DCTF apresentada antes de 31 de 10 de 2003, ainda que posteriormente retificada, ao declarar débitos não liquidados mediante compensação, não gozava dos efeitos de confissão de dívida e logo não teve o condão de constituir o crédito tributário, restando o respectivo débito extinto pela decadência à época dos pagamentos, sendo cabível a restituição desses montantes, na esteira do entendimento constante no RESP 1.355947. Por todo o exposto, voto por acolher os embargos de declaração interpostos sem efeitos infringentes para sanar a omissão e manter a decisão recorrida, integrando-a com os fundamentos apresentados neste voto. É como voto. Elcio? Muito bem elaborado o voto, acompanho plenamente. Achei até interessante o STJ já ter debatido tanto essa questão, né, tão específica, né? Bem interessante. Acompanho o relator. Ok. Leonardo Andrade? Acompanho, presidente. Leonardo Macedo? Excelente voto, acompanho, presidente. Laércio? Acompanho, presidente. Mara? Acompanho. Márcio? Acompanho, presidente. Pedro? Acompanho. Então, o item
183 a 193, por unanimidade de votos, acolheu-se os embargos de declaração sem efeitos infringentes para manter a decisão recorrida, integrando-a com os fundamentos assentados no voto condutor deste acórdão. Então, agradeço, doutor Flávio, sua participação. Eu que agradeço, senhores conselheiros, e faço coro aos seus colegas, senhor presidente. Realmente, achávamos que não tinha omissão, mas agora há uma clareza solar no acórdão. Meus parabéns. Realmente, a análise foi perfeita. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia para os senhores. Obrigado, igualmente. O próximo, então, 199, também com sustentação oral, por videoconferência, relatora doutora Mara. Por favor, Val, convoque o patrono do item 199 e 200. Só um minuto, por patrono, favor, presidente. doutora Carolina. Um minuto, por favor, tá? Sim. Item 199 a 200 da pauta. Doutora Carolina, seu processo será julgado agora. Verificar mensagem privada no chat. Item 199 a 200 da pauta. Doutora Carolina, seu processo será julgado agora. Verificar mensagem privada no chat. Convocação foi feita, presidente. Ok. Bom dia, doutora Carolina. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros. Okay. Prazer falar com os senhores. Ok, obrigado. Nós vamos iniciar o julgamento do item 199 e também, na sequência, 200, da relatora doutora Mara, processo da recorrente União Carbide Química Limitada. Eu daria a palavra à doutora Mara para o relatório, logo após o prazo de 15 minutos para a senhora fazer a sustentação oral. Eu peço que mantenha o microfone desligado enquanto ouvimos o relato. Doutora Mara? Os dois processos, eles são iguais. O primeiro, são os dois de PIS, e o primeiro é de janeiro a junho e o segundo de julho a dezembro, tá? Então, eu acho que a gente pode, o que for decidido para um pode servir para o outro. Aí ela vai fazer uma sustentação só, né? Tá. Trata-se o presente processo de ação fiscal levado a efeito em relação ao contribuinte por via de auditoria interna e DCTF, do qual surgiu lançamentos consubstanciados na autofração da contribuição para o PIS, de janeiro a junho. Esse primeiro, eu estou lendo o 199 da pauta, tá? O crédito tributário apontado no lançamento, composto pela contribuição, multa de ofício, juros de mora, perfaz montante de 246 mil. Os demonstrativos de autofração indicam que o contribuinte informou em DCTF as contribuições relativas aos períodos de apuração de janeiro a junho como extintas por compensação, com dados cujas datas de vencimento seriam, aí eu reproduzo as datas. A contribuinte apresentou impugnação na qual alega discorre no sentido de que os déficits identificados pelo item 1 e 2, que corresponde ao PIS, foram recolhidos em época própria mediante compensação. Em julho de 88, contrariando os preceitos constitucionais da instituição e alteração da majoração dos tributos, editou os decretos 2455 e 2499, introduzindo modificações da base de cálculo. O impugnante, como empresa prestadora de serviços à época, sujeitava-se ao PIS-REPIC. Assim, no período de janeiro de 93 a outubro de 95, o impugnante recolheu a contribuição para o PIS, atentando-se à legislação da época, conforme comprova os DARFs.
os decretos-leis foram declarados inconstitucionais, assim retornando à sistemática da cobrança do aludito tributo nos moldes da Lei 770. Portanto, as empresas sujeitas ao PIS-REPIC, o recolhimento somente era obrigatório se no respectivo período de apuração houvesse apuração de lucro tributável pelo imposto de renda, sendo que, ao contrário, se houvesse apuração de prejuízo fiscal, ficava dispensado o recolhimento da contribuição ao PIS. Afirma que os recolhimentos foram efetuados de janeiro a outubro de 95, foram indevidos, pois não teria apurado lucro tributável no período. Seria, então, detentora de um crédito de 120 mil. Na condição de credora perante a União, efetuou a compensação. A impugnação foi julgada pela DRJ de São Paulo, parcialmente procedente, né? Regularmente cientificada, a empresa apresentou recurso voluntário. A Down é a sucessora da União Carbide Química e a Down que apresenta o recurso voluntário. A inocorrência de alteração do escopo da compensação, ela alega autocompensação, crédito dos PIS dos decretos, a suposta alocação, origem dos créditos de PIS nos decretos. É o relatório. Presidente, o microfone. É uma tecla F8. Desculpe. Doutor, a senhora tem os 15 minutos agora para a sua sustentação. Obrigada. Obrigada, doutora relatora, pela leitura do relatório. Então, como a doutora Mari adiantou, são autos de infração decorrentes de auditoria interna na DCTF, lavrados para cobrança de PIS, sob a alegação de que, sobre aquele fundamento dos autos de infração de auditoria interna, compensação com pagamento não localizado. Então, o fundamento foi a não localização do pagamento relativo ao crédito que foi utilizado para compensação desses débitos. Na impugnação, a recorrente demonstrou que esses débitos de PIS foram quitados mediante compensação nos termos do artigo 66 da Lei 8383, com créditos da mesma contribuição decorrentes de pagamento indevidos realizados nos termos dos decretos 2445 e 2449, no período de janeiro de 93 a outubro de 95. Tendo sido declarados inconstitucionais esses decretos, voltou a ser aplicável a legislação anterior, a Lei Complementar 770, de acordo com a qual a recorrente, sendo exclusivamente prestadora de serviços à época, conforme comprova o contrato social que foi juntado aos autos, estava sujeita ao PIS-REPIC. Como os senhores sabem, então, de acordo com, estando sujeita ao PIS-REPIC, nesse período, de 93 a 95, a recorrente deveria recolher o PIS, aplicando a alíquota de 5% sobre o IRPJ devido no período. Contudo, conforme comprova o LALUR que foi juntado aos autos, nesse período, a recorrente apurou prejuízo fiscal, ou seja, não apurou IRPJ a pagar. Então, não também, da mesma forma, não apurou, afastados dos decretos e considerando a aplicação da lei complementar, também não teria PIS a pagar, por aplicação do PIS-REPIC, de modo que todos os pagamentos que foram realizados nesse período, com base nos decretos, configuraram um pagamento indevido, passível de compensação no termo do artigo 66. Então, a gente juntou na impugnação
todas as guias DARFs, desses que comprovam esses pagamentos que foram efetivamente realizados de forma indevida, afastando o fundamento dos autos de infração de auditoria, né, interna, que foi justamente a não localização dos pagamentos. Apesar da recorrente ter juntado as guias DARF e afastado a motivação do lançamento, que foi a não localização dos pagamentos, a DRJ ouviu por bem manter os lançamentos, nos 2 casos, sob a alegação de que a recorrente não teria comprovado tanto a apuração do indébito, quanto que as compensações foram efetivamente realizadas à época dos fatos. E também em um dos processos, em um dos acórdãos recorridos, houve a alegação de que esses créditos, esses pagamentos, esses DARFs já estariam alocados a outros débitos. Contudo, senhores, a recorrente entende que os acórdãos merecem ser reformados. Em primeiro lugar, porque uma vez afastado o fundamento do auto de infração, que foi a não localização dos pagamentos, porque apresentados os DARFs, a DRJ não poderia ter mantido os lançamentos sobre outros fundamentos que não aqueles constantes do lançamento, sob pena de indevida alteração do critério jurídico do lançamento, que é vedada pelo artigo 146 do CTN, conforme ampla jurisprudência desse CARF. Então, senhores, repito, o fundamento da atuação decorrente de auditoria interna na DCTF foi não localização dos pagamentos. Uma vez juntados os DARFs e comprovados os pagamentos decorrentes dos pagamentos indevidos, está afastado o único fundamento. Não há qualquer outra motivação dos lançamentos originais. De modo que não haveria como ser mantida a exigência com base em novos motivos, como fez de forma equivocada a DRJ. Bom, esse é o primeiro ponto. Mas, senhores, ainda que assim não se entenda, também não merece razão, também não tem razão a DRJ ao afirmar que a recorrente não teria comprovado a apuração do indébito, tampouco que as compensações foram realizadas à época. Bom, considerando a declaração de inconstitucionalidade dos decretos, considerando a comprovação feita nos autos de que a recorrente estava, de fato, sujeita ao PIS-REPIC, considerando a comprovação de que, no período de janeiro de 93 a outubro de 95, com valor juntado aos autos de que não houve apuração de lucro tributável, de que foi apurado prejuízo fiscal e, portanto, não havia IRPJ a pagar e, portanto, nenhum valor era devido a título de PIS no período, esses elementos esses documentos são mais do que suficientes para comprovar que houve efetivamente apuração do débito de R$120 mil, exatamente conforme o demonstrativo de apuração que foi juntado aos autos. Bom, quanto à comprovação de que a compensação foi realizada à época, como os senhores sabem, a compensação nos termos do artigo 66 da Lei 8383, entre tributos de mesma espécie, ela não dependia de requerimento prévio. Ela era realizada direto na DCTF, tal como foi realizada. A única formalidade exigida era que a compensação fosse informada em DCTF, o que de fato foi feito. Ainda que a recorrente tenha cometido um equívoco no preenchimento, porque ao indicar o crédito com o qual o débito foi compensado, ela indicou os períodos de apuração dos próprios débitos ali de 97, né, de janeiro a agosto de 97, ao invés de indicar como período do crédito os meses de janeiro de 93 a outubro de 95, isso foi um mero erro de preenchimento na DCTF, e isso ficou afastado com as explicações trazidas na manifestação e com a comprovação com a juntada dos DARFs e a demonstração do período de apuração a que se referia o crédito. Seja como for, a compensação em si foi devidamente informada em DCTF e, repito, essa era a única formalidade exigida para que se demonstrasse que à época as compensações foram realizadas. Tanto, senhores, que o demonstrativo de apuração e de utilização do crédito que foi juntado aos autos, os dois processos, eles refletem exatamente os valores
que foram informados nas DCTFs, regularmente entregues nas respectivas datas de vencimento. Então, o próprio demonstrativo de utilização desse crédito, ele reflete o que já foi informado à época, na única obrigação acessória que era exigível da recorrente à época dos fatos. Isso fica mais claro porque acontece o seguinte, senhores, os autos de infração são 2 autos de infração, um do primeiro e do segundo trimestre, que é janeiro a junho de 97, e outro de julho e agosto de 97. Por quê? Esse crédito de pagamento indevido de R$120 mil, conforme demonstrativo juntado aos autos, ele acabou em agosto de 97. Em agosto de 97, depois eu vou até pedir licença para os senhores para compartilhar a tela, para isso ficar mais fácil de visualizar, mas em agosto de 97, a recorrente apurou 24 mil devido a título de PIS, só que ela só tinha mais 6 mil de saldo de crédito. E aí, o que a recorrente fez? Ela compensou 6 mil em DCTF e ela recolheu 18, porque ela não tinha mais crédito. E aí, em setembro, outubro, novembro e dezembro, ela passou a recolher via DARF, tanto que não tem auto de infração até dezembro. O auto de infração é até agosto, porque foi recolhido um valor de R$18 mil e compensado só 6. Então, isso está refletido no demonstrativo de apuração e de utilização do crédito e confirma que a compensação foi realizada à época. Tanto que na guia DARF do pagamento dos R$18 mil, está lá a indicação do pagamento dos R$18 mil realizado em 15 de setembro de 97, na data do vencimento, está lá indicado que o valor de R$6 mil foi compensado. Dá licença, senhores, eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar a tela para isso ficar mais claro, tá bom? Deixa eu ver aqui. Os senhores conseguem visualizar? Sim. Sim. Bom, então esse é o demonstrativo de apuração do crédito então original de R$120 mil, é o demonstrativo da correção e da utilização ao longo dos meses, né? Então começou a ser utilizado lá em 96, aí tem toda a demonstração e especificamente para o período autuado nesse processo, que começa ali em janeiro de 97, com vencimento em 14 de fevereiro de 97, esses valores aqui de utilização, eles são exatamente os valores que foram indicados nas DCTFs à época, confirmando que as compensações com esse crédito foram realizadas à época dos fatos. E aí, senhores, para confirmar isso que eu estou explicando para os senhores veem que no último período do auto de infração, né, no último período de exigência, que é agosto de 97, vencimento 15 de setembro de 97, só tinha R$6 mil de saldo de crédito, que foi o que a recorrente utilizou e que é exatamente o valor exigido no auto de infração para o último período. Os senhores veem aqui, ó, que no demonstrativo de utilização, resta saldo 0 nesse período. E aí, os senhores veem pela própria DCTF que o valor declarado para agosto foi 24 mil, só que o valor compensado e autuado, por não identificação do pagamento, foi apenas esses R$6 mil aqui, porque a de diferença de 18 mil foi recolhida via DARF. E a compensação realizada à época dos fatos foi, inclusive, noticiada, como os senhores veem aqui, ó, do lado, na própria guia DARF, paga em setembro de 97. Então, senhores, com todo respeito... parei o compartilhamento. Com todo respeito aí ao entendimento da DRJ, não há outros elementos, além de todos os juntados aos autos, que possam comprovar tanto a efetiva apuração do indébito, quanto o fato de que essas compensações com esse indébito foram efetivamente realizadas à época dos fatos, conforme
demonstrado conforme declarado em DCTF, que era a única exigência cabível. E com relação ao argumento de que esses déficits estariam alocados, né, que consta de um dos dois acórdãos da DRJ, pelo demonstrativo acostado aos autos, esses déficits estão acostados justamente aos débitos de PIS de janeiro de 93 a outubro de 95, que só haveria fato imponível se os decretos julgados inconstitucionais e afastados pela resolução do Senado fossem aplicáveis. E aí, não sendo aplicáveis, a própria Receita Federal, como os senhores sabem, tem que reconhecer isso e excluir esses débitos do sistema, porque não houve legislação aplicável, fato imponível que justificasse essa existência ou alocação desses débitos, de modo que também esse fundamento não é suficiente para a manutenção dos autos de infração. Então, o que eu quero dizer é, não há outros débitos aos quais esses pagamentos tenham sido alocados que não esses débitos comprovadamente inexistentes, tá? Então, são essas as razões da recorrente, e eu reitero aqui o pedido de que o recurso voluntário seja provido para que os autos de infração sejam integralmente cancelados, e fico à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento adicional. Obrigada. Obrigado, doutora. Doutora Mara, pode passar o voto? O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele toma conhecimento. Inicialmente, a recorrente contesta a não compensação pleiteada que a auditoria fiscal constatou irregularidades nos créditos vinculados informados na DCTF, por não ter localizado os pagamentos. Informa que a coedição dos decretos-leis 2445 e 2449 passou a recolher o PIS a alíquota de 0,5 sobre a receita bruta no período. E o RE-STF 148.754 declarou inconstitucionais os decretos e o Senado Federal editou a Resolução 49 de 95, suspendendo a execução dos citados decretos. Em consequência, a incidência do PIS voltou a ter fundamento a Lei Complementar 7 de 70. E no período de 1 de 93 a 10 de 95 era exclusivamente prestadora de serviços. Estava sujeito a REPIC, sujeito a alíquota de 5% sobre o valor devido ao IRPJ. Tem o microfone ligado aí. Tá dando... Desculpe, doutora Mara, é o meu, desculpe. Tá dando eco. Como no período de apuração apurou prejuízos fiscais, são indevidos os pagamentos de PIS realizados no período. Sendo assim, tem o direito ao crédito relativo aos pagamentos indevidos realizados no período, por isso efetuou a compensação seguindo a autorização prevista no artigo 66 da Lei 8383 e na IN 2197. A DRJ julgou improcedente a impugnação, porque entendeu que deveria ter sido juntados aos autos a escrita contábil dessas compensações, a apuração fiscal e sua utilização, acompanhada dos documentos fiscais que lhe deram suporte. Contesta a recorrente informando que os documentos foram juntados na impugnação e que seriam suficientes para demonstrar o alegado. Verificando os autos, tem-se que junto à impugnação, a recorrente apresenta anexos com cópias de DAFs, contrato de constituição social civil, aditivo ao contrato social, ampliando os objetivos sociais da empresa, cópia do livro de registro de apuração do lucro real, 93 a 96, planilha de controle de valores que constituíram ajuste do lucro líquido, planilha demonstrativa de valores de PIS conforme LC 7 de 70, planilha de valores de PIS a compensar. Entendo não assistir razão recorrente. Não basta a declaração de inconstitucionalidade do STF. É preciso que a recorrente comprove que possui crédito e que ele é líquido e certo. Primeiro, além de saber que houve o pagamento considerado inconstitucional pelo STF, é preciso verificar qual foi o valor pago. A apresentação dos dados não é suficiente para comprovar o pagamento indevido. O que se tem a partir da apresentação das cópias do DAF é que houve um pagamento, que precisa ser conferida sua efetiva entrada nos cofres do Tesouro Nacional. Também é preciso verificar se o DAF apresentado corresponde ao evento descrito nos decretos-leis.
e é preciso apurar se esse valor se refere somente a esses eventos. Isso somente é possível a partir da verificação dos livros e documentos fiscais do período para se apurar a base de cálculo efetiva. Assim se chega à certeza e liquidez do crédito reivindicado. Esses documentos não constam dos autos. Segundo o livro Lalur, anexado, descreve que houve prejuízo dos períodos, mas ele deve estar acompanhado dos documentos que lhe deram suporte para os registros efetuados e que demonstrem que, de fato, o prejuízo ocorreu. A partir daí, a fiscalização pode verificar a correção dos registros efetuados e chega-se à conclusão de que não haviam débitos no período. E, por fim, é preciso verificar se o crédito é suficiente para efetuar a compensação, e não basta a simples apresentação de planilhas da empresa. Concordo com a decisão da DRJ de que o mero apontamento de valores ou a simples anexação ou indicação de guias de arrecadação não são prova que a autocompensação foi efetivamente realizada. E se realizada foi, nem são suficientes para se ter tal procedimento em boa e devida ordem. Aí eu reproduzo o DRJ, e ao contrário do que afirma a recorrente, os documentos apresentados na impugnação não foram suficientes para demonstrar o legado. Outro ponto discutido no recurso voluntário diz respeito à informação presente no acordo de piso sobre a divergência de dados dos DARFs, já que nas DCTFs a contribuinte informou que as guias de recolhimento do DARF seriam de 97, a peça impugnatória, ao contrário, informa que os créditos seriam dos períodos de 93 a 95. Para a recorrente, não há contrariedade, sim erro no preenchimento do DCTF. De qualquer forma, mesmo considerando o erro no preenchimento, a questão já foi analisada acima e os dados apresentados posteriormente não foram considerados por não estarem lastreados de outras provas. Também discorre sobre a autocompensação efetuada e que aprova o recolhimento dos tributos abatidos ao final do DCTF. Entretanto, permanece o esclarecimento prestado pela DRJ no acordo recorrido, de que o mero apontamento de valores ou simples anexação ou indicação de guias de arrecadação não são prova de autocompensação efetivamente realizada. Ou seja, conforme já informado no início do voto, o simples fato do contribuinte preencher a declaração não a torna automaticamente válida. É preciso haver a homologação tácita ou pela fiscalização, o que não ocorreu. Quanto à possibilidade da conversão do julgamento em diligência, rechaça o pleito de ponto. O momento processual para apresentação de provas e documentos é junto com a impugnação, e esse caso já se pronunciou por diversas vezes que a diligência não se presta a suprir deficiência processual, mas sim a prestar esclarecimentos que possam ajudar o julgador a formar sua convicção. Em outras situações, ocorre a mitigação desse entendimento, principalmente nos casos de despacho decisório eletrônico, que não foi o caso. Pelo exposto, conheço o recurso voluntário, no mérito, nego-lhe o provimento. É o voto. Alguma manifestação? Presidente? Sim. Eu só fico aqui na dúvida pelo fato dos DARFs terem sido apresentados, né? Exatamente, eu também tenho essa dúvida. E aí eu não sei se não seria o caso de uma conversão do feito em diligência para que se pudesse verificar efetivamente se os DARFs anexados eles correspondem ao crédito aí postulado pela empresa, pela recorrente. Mas aí, de qualquer maneira, Paulo, foi o que eu coloquei... Leonardo, foi o que eu coloquei no meu voto. Mas acontece o seguinte, ela retificou o IRPJ dela, tá? E mostrou, e tem um prejuízo lá. Ninguém confirmou ver se esse prejuízo de fato existiu, né? Ela retificou as declarações dela. Os documentos que deram suporte para essas retificações não foram apresentados. Os documentos que eles apresentaram foram esses que eu citei, entendeu? Então, assim, mesmo que esse DARF tenha, né, vamos supor que exista lá, ele tem que saber, tá? Esse DARF é relativo a quê? Porque não está escrito, não tem aí falando sobre o quê? Ela está apresentando alegações, mas as alegações não estão amparadas por outras provas. Então, eu tenho que saber se DARF está vinculado ao quê, né? Essa declaração que ele está vinculada, ela não foi conferida.
não foi apresentado os documentos que ampararam essa declaração, que foi retificada. Então, eu acho assim, está muito pouca prova no processo, entendeu? Para poder e o que eles estão alegando desde o começo é que os DAFs seriam suficientes. Eu acho que os DAFs não são suficientes. Só os DAFs não provam isso tudo, não. Tem que ser feita uma auditoria completa aí, para saber tanto o crédito e o débito, se ela tem direito mesmo. Esse seria o caso que a autenticidade do DARF não é suficiente a comprovação. Ok. Elcio? A questão que eu coloco é o seguinte, se você olhar lá no despacho decisório, o fundamento, o contribuinte informou que aquela quitação que ele estava fazendo ali era uma compensação com DARF e sem processo. Então, quer dizer, não era um pagamento, simplesmente. Então, não era um batimento, era um débito e um pagamento. Não era uma coisa mais complexa. Só que o contribuinte cometeu um erro aí que prejudicou ele demais, que foi ter feito a data do DARF como se na data do débito, né? Aí, no caso, fez o cruzamento, não localizou. Então, quer dizer, se a informação do vencimento do DARF tivesse correta, aí sim o despacho decisório teria que ser anulado, né, porque o fundamento dele estava errado. Mas como a informação dela estava meio, digamos assim, incompatível, né, incongruente, com os dados não estavam batendo certamente, então assim, eu não vislumbro possibilidade de partir para esse fundamento da decisão de anular o despacho decisório, que realmente tinha informações desencontradas. Mas quando na impugnação ela vem e esclarece, olha, eu cometi um erro. Na verdade, o vencimento daqueles DAFs lá, o DAF que eu informei lá que eu estava compensando, que ela não falou que ela estava pagando, ela falou que ela estava compensando. E traz esses DAFs, e traz que houve realmente um equívoco dela, demonstrando isso. E o despacho decisório, ele é eletrônico, ele é sucinto, ele é um cruzamento instantâneo. Ele não aprofunda, não houve oportunidade para ela se esclarecer previamente. Ela, na impugnação, vem e informa isso. E traz esse DAF, dando um início de prova que eu acho que se sustenta. Um início de prova bem interessante e traz uma argumentação forte. Então, assim, se não tivesse havido aquela questão lá da informação do vencimento do DAF equivocado, eu votaria por anular o despacho decisório para que outro fosse proferido. Mas como teve esse problema que eu já expressei aqui, eu vou encaminhar meu voto no sentido que o Leonardo falou, baixar em diligência para verificar se realmente existe, porque eu acho que como no despacho decisório ele foi sucinto e fez um cruzamento automático, não foi dada oportunidade nenhuma para ela se manifestar, e ela vem traz o início de prova substancioso, eu voto pela conversão do julgamento em diligência. Elcio, até é importante, porque mês passado a gente já tinha discutido isso, parece que eu tenho uma posição divergente da turma, né? Que vocês consideram o início de prova suficiente para baixar em diligência. Mas essa questão aí é quando o indício vem só no recurso, né? Aqui ele já trouxe na impugnação. Não, mesmo assim, eu acho que ele tem que aparecer. Em qualquer momento ele tem que aparecer com as provas. Eu só concordo baixar em diligência para conferir os documentos que já estão no processo, e não para ele agregar mais provas. E você quando já tem algum indício, já concorda em baixar em diligência, né? Então, existe essa divergência mesmo. Então, o meu voto foi feito nesse sentido, tá? Mas aí, se vocês entenderem, né, como o posicionamento da turma, que vale a pena, né? Então, aí seria bom fazer os requisitos aí, porque tem muita coisa para ser conferida aí, tá? Pois é, mas nesse caso específico, Mário, assim, sem usar desse padrão, vocês voltam dessa forma, nesse caso específico, ela informou na DCTF, é compensação, não é pagamento, eu estou compensando. E a autoridade administrativa fez
um cruzamento simples, automático, sem dar chance dela se manifestar, o que ela poderia trazer da impugnação? Era justamente o fato que mostrava aquele erro que ela cometeu. Foi o que ela trouxe. Então, assim, aí no caso, como a própria patrona falou, a DRJ, a partir do momento que teve ciência desse erro que ela cometeu, já deveria, naquele momento, ter baixado a diligência. Ele já estava um elemento forte demonstrando o equívoco do preenchimento da DCTF. Eu acho que esse caso é específico. Eu acho que assim, não dá para usar um termo assim, como vocês estão voltando assim, esse caso ele é bem específico. Agora, também tem que ver o seguinte, que a compensação que ela fez foi um crédito que ela alega que ela tem, mas esse crédito, porque ela falou que ela era do PIS-REFIC, e é inconstitucionalidade. Então ela pois mas a 8383 permitia que ela fizesse isso. Tá, mas só que esse crédito tem que ser conferido, não é só ela falar... É o que vai ser feito na diligência. É o que vai ser feito na diligência. Pois então, isso daí que tem que ser feito. O que foi feito no despacho decisório foi só, igual você falou, foi feito só o batimento. Ok. Doutora Carolina pediu a palavra. Algum esclarecimento de fato, doutora? Oi, doutor. Sim, são 2 esclarecimentos de fato só. Em relação à apuração de prejuízo, que está comprovado pelo LALUR relativamente a períodos que não foram objeto de lançamento de ofício, de revisão pela autoridade. Então, a apuração de prejuízo fiscal de 93 a 95 é um fato que já se tornou imutável. E a doutora relatora perguntou a respeito de que pagamentos são esses. As guias DARFs, elas indicam o código de receita de PIS relativamente a um período que, repito, não seria nada devido ao título de PIS, porque os decretos não são aplicáveis, e PIS-REPIC também não é devido, porque a apuração de prejuízo fiscal comprovada pelo LALUR não foi objeto de revisão de ofício. Então, isso é um dado concreto, que não foi posto como contraditório nos autos, seja no auto de infração, seja pela DRJ. Em nenhum momento, a recorrente foi instada a comprovar se, de fato, ela apurou prejuízo fiscal, e nem seria o caso, porque o prazo decadencial para tanto já passou há muito tempo. Só esse esclarecimento de fato. Obrigada. Desculpe. Obrigado. Eu acho, então, que podemos iniciar a votação. Elcio está encaminhando pela diligência, só preciso do texto dessa diligência. O texto aí pode ser aquele padrão, intimar o contribuinte para demonstrar e comprovar o crédito que ele alega ter. Para mim, bastaria isso. Se o contribuinte não satisfizer esse requisito, mantém-se o despacho decisório. Novamente, doutora? Desculpe, de novo, presidente, se o julgamento realmente for ter esse resultado, eu queria fazer um apelo aos senhores de que nessa diligência, nessa intimação, conste expressamente o que a requerente terá que apresentar, porque isso não foi feito nem no auto de infração, nem objetivamente na decisão da DRJ, não foi dada essa oportunidade. Então, se é que tem outros elementos necessários para a comprovação do indébito e da realização da compensação à época, que se especifique que documentos são esses, que seja dada uma oportunidade objetiva à requerente de se defender, de provar, porque isso não foi feito nos autos até o momento. Obrigada. Porque, doutora, mas normalmente quem vai analisar é a própria unidade de origem, que ela vai também, ela poderá solicitar aquilo que ela entende necessário à análise e conclusão para que se proceda a um relatório conclusivo após. Entendi, ela não vai simplesmente pedir para comprovar, ela vai esperar. Sim. Obrigada, doutor. E geralmente, nesse tipo de despacho, eu também falo assim, considerar os documentos que já foram apresentados e solicitar outros que se mostrarem necessários à comprovação. Perfeito. Pedro, com a palavra. Obrigado, presidente.
Não, agora com o doutor Elcio acabou de adicionar, eu acho que eu não preciso falar. Não preciso falar. Nesse sentido, vai encaminhar bem. Bom, então já em regime de votação, Elcio encaminhando para a diligência. Leonardo Andrade. Acompanho pela conversão do feito em diligência, do julgamento em diligência, presidente. Ok. Macedo. Acompanho, presidente, a diligência na unidade de origem junto ao setor de arrecadação para verificar se tem realmente se dá para confirmar todas essas informações prestadas. Eu acompanho. Obrigado. Laércio. Acompanho a divergência. Não sei se vai ser divergência. A Mara até sinalizou que talvez adote, não sei. Não? Tá. Então é divergência. Não, eu não vou mudar meu voto. Não vai mudar? Ah, ok. Márcio. Acompanhando, presidente. Pedro. Acompanho. A divergência. Eu também acompanho a divergência, então deixa eu achar aqui, deixa eu ver um texto que já tivemos. As resoluções desse mês são todas em PIS/COFINS, crédito, mas dá para aproveitar. Tem que designar alguém para fazer, hein? Sim, esses dias eles estavam brigando aí para quem vai fazer voto vencedor. Eu acho que não vai ter problema, não. Não, mas diligência também ganha as horas? É voto vencedor, né? Então é bom, então essa diligência é fácil, Elcio. Você que levantou a bola. Esse aí eu não tenho problema nenhum fazer o voto vencedor, porque eu já tenho até vários parecidos, então seria só adaptar. Tá certo, então é diligência sendo para retornar os autos à origem, para que a unidade de origem time o contribuinte a apresentar documentos que demonstre e comprove o direito creditório, além daqueles que já constam nos autos, podendo solicitar documentos complementares. Ao final, elabore relatório conclusivo, dê ciência ao contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 dias. Então, designado o conselheiro Elcio Reis. Então, essa decisão se aplica a 199 e aos itens 199 e 200. Agradeço sua participação, doutora. Muito obrigada, doutores. Bom trabalho. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Pessoal, dá para ir mais um ou já quer intervalo? Vamos fazer um intervalo rapidinho que eu preciso resolver um negócio aqui. Então tá, 10 minutos, 10. Por favor, apoio, interrompa a gravação.